Bem, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer muito essa oportunidade da gente estar aqui falando justamente sobre a questão da crise da pandemia, né, e essas medidas emergenciais que todos os setores aí estão tomando. E hoje nós vamos falar justamente sobre a questão da escola, da inclusão escolar das pessoas com síndrome de Down e o que isso tem a ver, qual é a relação, como está acontecendo diante de uma crise da pandemia do coronavírus, que é uma crise social, que é uma crise de saúde, que é uma crise humanitária. É uma crise que, na verdade, nós estamos vivendo tempo de excepcionalidade. Primeiro é preciso dizer que as pessoas com deficiências, elas já vivem esse isolamento historicamente, porque historicamente sempre foram excluídas e sempre foram invisibilizadas e sempre foram isoladas. Com a crise pandêmica agora posta nessa conjuntura, o que está acontecendo é que este isolamento, esta invisibilidade, ela está sendo escancarada como um aprofundamento da desigualdade, principalmente com as pessoas com deficiência. As barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam são históricas, e a pior de todas as barreiras é a atitudinal. É aquela das pessoas não acreditarem que elas são capazes, que elas pensam, que elas têm condições de aprender e que elas têm condições de se desenvolver. Isso é histórico. E a nossa luta também é histórica para combater essa opressão do capacitismo. Só que agora, essa crise pandêmica do coronavírus, ela tem aprofundado e tem escancarado várias desigualdades. E uma delas é com as pessoas com deficiência. Então, é preciso primeiro colocar que as crianças com deficiência e as suas famílias, nós tivemos uma mudança brusca nas nossas rotinas. Foram interrompidas terapias, foram interrompidas aulas presenciais, foram interrompidas todas aquelas atividades que nossos filhos cotidianamente participam. Todas as pessoas com deficiência, a maioria das pessoas com deficiências, principalmente falando de síndrome de Down, tem uma rotina de terapias todo dia, tem uma rotina de estimulação diariamente e, de repente, de um dia para outro, com essa crise do coronavírus, com a chegada desse vírus, tudo isso foi interrompido. Então, isso é a primeira coisa que precisa considerar, que tanto as famílias quanto as crianças tiveram uma mudança drástica. E lógico que essa mudança drástica, ela gerou aflição nas famílias. Ela gerou aflição nas mães, nos pais, nas crianças. Por quê? A gente já começa a pensar, e o desenvolvimento vai ser comprometido? Como é que vai ser agora sem as terapias, sem as estimulações? Esse é o primeiro ponto que precisa considerar o que nós estamos vivendo. As angústias e aflições que nós estamos vivendo, além daquelas já postas pelo coronavírus, mas também do isolamento. Justamente as pessoas que precisam de estímulo, elas precisam o máximo possível de contato presencial, de interação social para seu desenvolvimento. E de repente nos vimos no isolamento, dentro de casa, sem essas estimulações e no contato com a família apenas. E, além do mais, as pessoas com síndrome de Down, as crianças com síndrome de Down, além de terem essa interrupção nessas terapias, nessas estimulações com os seus profissionais, e se isolarem daquele ambiente que é estimulante, que é o ambiente da interação social, são pessoas também que são vulneráveis à Covid-19. Porque muitas pessoas com síndrome de Down têm baixa imunidade, têm hipotonia. A hipotonia, ela dificulta o processo de respiração, caso alguma doença respiratória acometa. Elas têm dificuldades também, não por elas, mas pelo meio social, de não ter acessibilidade, de comunicar o que estão sentindo. Não é por elas, é o meio. Falamos muito rápido, pensamos muito rápido, e elas vão compreender tudo, mas desde que você fala mais devagar, mais compreensível, de forma mais simples na nossa concepção, mas que para elas são importantes. Então elas também têm essa dificuldade de comunicar o que estão sentindo.
e diante de acometidas pelo coronavírus vão ter essa dificuldade também de relatar os sintomas. Além, né, dos médicos, dos hospitais não estarem preparados para nenhuma acessibilidade. Então imagine que são uma série de fatores que neste momento as famílias das pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência estão passando, que não é somente, que por si só é muito grande, a questão do coronavírus. Então, voltando e diante desse cenário todo, o que nos aparece também como uma grande surpresa? A chamada plataforma online, ensino remoto, seja lá como é que estão chamando, mas a educação que não é presencial. Por si só, a educação que não é presencial, nós somos contra para qualquer pessoa. Porque a educação, a escola, é um espaço de sociabilidade, é um espaço de interação. E nada pode substituir esse espaço de interação. Quando você implanta o ensino remoto, esse espaço de interação, de sociabilidade, ele se torna ausente. Para todos e todas. Então, não é solução ensino remoto, educação à distância, seja lá plataforma online, porque ele é conteudista e nem sequer o conteúdo ele tem condições de repassar com qualidade. No processo de educação com qualidade, a gente precisa da interação professor-aluno, a gente precisa da interação entre os alunos, é no espaço presencial que isso ocorre. Para as crianças com síndrome de Down, que tem, devido à trissomia do cromossomo 21, uma baixa atenção, uma necessidade de interação face a face, uma necessidade de uma mediação presencial, inclusive com professores de apoio ou com mediadores, seja lá como alguns chamam, o ensino à distância, essas plataformas online, só vão aprofundar a exclusão dessas crianças. E eu estou falando de síndrome de Down, mas é para qualquer outra criança com deficiência, para uma criança pobre, para uma criança negra, que às vezes sequer tem condições objetivas e materiais de ter acesso a essa plataforma, a esse ensino online. Então, o que é a educação à distância, o ensino, a plataforma online? Ela nunca foi indicada, mesmo em tempos normais, para crianças, como substituição da educação presencial. Ela existe na educação superior, ela existe no ensino técnico, mas ela nunca foi indicada, nunca. Imagina para crianças com deficiência, porque aprender requer, sem ter um professor, é uma tarefa desafiadora. Além do mais, na dimensão pedagógica, nós estamos compreendendo que esses professores também estão tendo que transformar atividades que foram planejadas de forma presencial para online. Isso é uma verdadeira precarização da condição docente, porque sequer estão preparados para isso, sequer têm condições objetivas para isso. Então, a modalidade de ensino à distância por si só, ela não se configura numa simples gravação de vídeo, conversão do texto daquilo que seria trabalhado presencialmente, e de modo que sem a capacitação específica dos docentes e da escola como um todo, é possível que a simples determinação de conversão e ensino à distância, ela seja danosa ao ambiente do aprendizado. Para as pessoas com deficiência, mais excludentes ainda. E a questão da comunicação é um problema sério, porque as escolas sequer fazem uma comunicação acessível para as pessoas com deficiência. E comunicação acessível não é só intérprete de Libras e muito menos legenda e muito menos audiodescrição. Tudo isso é também comunicação acessível. Mas temos que pensar também em comunicação acessível para as pessoas com deficiência intelectual. Tem que ter uma comunicação mais objetiva, uma comunicação mais simples, passo a passo. E o que está acontecendo? Estão fazendo as plataformas online sem essa comunicação acessível e usando os pais e as mães como tutores nessa relação para dizer para a criança o que ela tem e o que ela não tem que fazer. Isso é discriminação, isto é exclusão, porque sequer estão tendo essa preocupação. É exclusão no momento em que você não se comunica direto porque não sabe se comunicar, porque o mundo não se torna acessível. E isso é uma barreira atitudinal capacitista.
Então, parece que as escolas, os governos estão mais preocupados em cumprirem calendários acadêmicos dentro de uma excepcionalidade, porque nós estamos vivendo uma excepcionalidade, do que salvar vidas. E salvar vidas não só em termos de salvar do coronavírus quando são infectados, porque isso também é muito importante, mas também salvar vidas psicológicas, salvar vidas emocionais. Está preocupado como nós sairemos deste isolamento, como nós retornaremos para as nossas atividades presenciais. O mundo está alterado, o mundo foi alterado, nós fomos alterados também. Então esta deveria ser a preocupação central agora, em nos preparar para o que virá no futuro. E o que virá no futuro, inclusive o medo de ir para a escola, de ir para uma praça e tudo mais. É isso que deveria estar sendo pensado agora. E nossas crianças também foram afetadas por isso. E isso deve ser considerado. Substituir ou desenhar um plano de atividades para criança e professores à distância é completamente diferente de planejar atividades escolares presenciais, tá? Então, como é que a gente pode agora fazer esforços para minimizar os prejuízos ao processo de aprendizagem impostos pela situação da pandemia sob a qual nos encontramos? Ou seja, primeira coisa, o nosso compromisso não pode ser só com conteúdo. O nosso compromisso sempre foi respaldado numa educação de qualidade que sempre norteou o nosso fazer. Educação de qualidade, com adequações, com adaptações, de acordo com cada criança, porque as crianças, mesmo tendo síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, elas não são iguais, elas são diferentes. Ou seja, a tecnologia assistiva é qualquer meio que você pode adequar para que as pessoas tenham maior acessibilidade no seu conhecimento, para vencer determinadas barreiras. Então, a tecnologia assistiva ela é uma expressão utilizada para identificar todo o arsenal de recursos que nós temos, que não é só computador na tecnologia assistiva, mas neste momento nós estamos falando do computador, da chamada plataforma online. Elas devem contribuir para ampliar as habilidades funcionais das pessoas com deficiências, promover vida independente. Elas podem ser utilizadas como mediadoras, mas mediador instrumental e não mediador social. Mediador social é um professor de apoio, é na face a face. Então, elas podem ser como mediador instrumental. Então, a escola ela tem que conferir, primeira coisa, eu acho que o grande compromisso agora de quem tem compromisso com a educação, de verdade, é que não pode deixar ninguém ficar para trás. A gente já usava esse lema antes, agora mais do que nunca. Ninguém pode ficar para trás. Essa exclusão não pode se aprofundar, e ela está se aprofundando para as pessoas com deficiência. Eu já ouvi relatos de pais e mães que estão pensando em cancelar as matrículas nas escolas. Neste momento agora, porque a plataforma online está sendo excludente para as pessoas com deficiência. E se esses pais e essas mães cancelarem as matrículas, o que me preocupa muito é se eles retornarão um dia de novo para a escola, porque eu estou muito preocupada com o futuro de qual escola nós vamos encontrar lá. Porque as pessoas estão mais preocupadas em discutir calendário acadêmico, cumprimento de 2020, do que discutir efetivamente que escola e que educação nós queremos e teremos da agora em diante. Então, os estudantes e os responsáveis, neste momento agora, podem estar envolvidos em várias coisas, dependendo da nossa disponibilidade. Porque temos atividade doméstica, temos um monte de coisa para fazer. A leitura de livros. Vamos pensar nesse momento de que o que é fundamental? A chamada plasticidade cerebral, o estímulo. Ele não se dá só através de conteudismo. Ele pode se dar de várias formas. Inclusive, quando você vai ensinar o seu filho ou sua filha a cozinhar, a lavar louça, que o Gabriel não fazia antes, agora faz reclamando. Mas está lavando louça, está cozinhando, está aprendendo o conceito de solidariedade no momento onde nós, eu, ele e a Andressa, estamos isolados dentro de casa. E que nós não temos ninguém para nos ajudar agora, porque a nossa Jovita também está isolada na casa dela. Dele dobrar roupa, de guardar roupa, de tudo isso. Isso é plasticidade, isso é um ensinamento. E vamos nos preocupar menos com conteúdos.
Se acaso a escola manter isso, e aí nós temos que fazer nossas exigências, sim. Porque são exigências por direitos. Não são exigências de pessoas chatas. São exigências por direito. E aí a primeira coisa que nós temos que exigir é que, se tem tecnologia, nós queremos tecnologia assistiva. Nós temos que ter plataformas que não sejam generalistas. Nós temos que ter tecnologia assistivas nos vídeos que os professores vão indicar para seus alunos. Nós temos que ter tecnologia assistiva, as chamadas adequações, em tudo que vai ser encaminhado para esse aluno. E dar a liberdade também para ver o que faz. Nós temos que, neste momento, e daí para aqueles que têm profissionais de terapeutas, porque a maioria não tem políticas públicas e eles não têm, mas aqueles e aquelas que têm, de trazer esses profissionais num diálogo junto com a escola para a gente pensar planos de estratégia para essas crianças. E os professores juntos, porque os professores também não sabem, porque nunca foram formados nem para a formação continuada presencial, imagina agora, não por culpa deles. Nós temos que pensar no momento que nós estamos vivendo e quais objetivos reais, psicológicos e materiais nós temos à disposição. O objetivo agora é o quê? Estimular a plasticidade cerebral, nós podemos fazer isso de várias formas, mas precisamos de orientação. Vamos montar um grupo, vamos discutir como é que nós podemos fazer isso. Se a escola vai ter plataforma online, vai contar isso como carga horária, vamos ver como é que nós podemos fazer isso. A escola tem que ter essa responsabilidade. A escola não pode continuar excluindo as crianças que sempre foram excluídas. A escola tem que assumir, já que a escola quer manter plataforma online para contar hora-aula, ela também tem que ter a responsabilidade de preparar os professores para a tecnologia assistiva, os mediadores sociais, coordenadores, isso num trabalho conjunto com pais, mães, porque quem vai fazer dentro de casa somos nós. Então, nós temos que ter menos preocupação com o conteúdo e mais com desenvolvimento e estimulação. Buscar prazer no tempo de crise é o maior desafio que nós temos. Buscar prazer nesses tempos que nós estamos isolados, que estamos vivendo um momento com um governo que é genocida, que é um governo que só ultraconservador. Exigir lutar contra a barreira atitudinal, ou seja, e dá isso aí, não, eu não sou professora da educação infantil nem da educação fundamental. Eu sou professora da UFRJ, de um outro público, que é completamente diferente de ser professora do Gabriel. E se eu vou ensinar o Gabriel dentro de casa, eu preciso também estar junto com a escola, sendo orientada para isso. O mais grave nesse momento, gente, que aprofundou foi o capacitismo e a exclusão. E nós não podemos admitir isso. Então, nós temos que continuar lutando pela educação presencial com todas as condições que as pessoas com deficiência têm direito e que já não tinham antes e que agora se aprofundou. Conversar com a escola é essa possibilidade também de depois repor de forma presencial para estas crianças, eu defendo para todos e todas, que da forma menos traumática possível e desvincular qualquer proposta de ano letivo de ano civil, gente. Nós estamos vivendo uma crise, uma excepcionalidade que abalou pai, mãe, crianças, que abalou a todos. Nós que somos mães e pais de pessoas com deficiências, lógico que nós estamos muito mais abalados porque nós estamos tensos e tensas com a vulnerabilidade que nossos filhos estão diante da Covid, pela forma como o protocolo do Rio de Janeiro diz que vai atender, e é um protocolo capacitista, pela forma como as escolas estão excluindo essas pessoas, achando que é só colocar numa plataforma online que vai fazer inclusão. Pelo contrário, exigir materiais adaptados, assim como nós sempre exigimos, mas agora não é simplesmente adaptar aquilo que era adaptado presencialmente. Agora nós precisamos de tecnologias assistivas, e tecnologia assistivas ela tem que ser trabalhada e discutida para cada criança. Eu vou parar por aqui, porque senão não vai dar tempo do pessoal fazer pergunta, tá bom, gente? Obrigada aí, e desculpa me estender um pouco. Agora a gente pode fazer o debate aí com as pessoas que estão presentes. Então, pessoal, eu acho que tem um sistema de levantar a mão, tem Léo, você está aí, você pode orientar como é que faz aí para o pessoal falar, cada um, você pode dar a orientação. Gente, eu quero agradecer o apoio da CID, que deu essa plataforma aqui para a gente poder fazer esse bate-papo.
Então, obrigada aí, Léo da CID, também por dar esse apoio aqui para a gente poder estar aqui. E aí, sim, estou vendo que a Daniele levantou já a mão aqui. Você quer só explicar, Léo, como é que faz? Você pode falar para a gente? Oi, Gabi. Oi, boa noite, pessoal. Provavelmente na parte de baixo aí da tela de vocês tem uma mãozinha, e aí vocês podem sinalizar, ou no chat, se não me engano, ali, ó, na participantes, se vocês clicarem no menu de participantes, tem uma opção de uma mãozinha azul também, que vocês podem levantar. Estou vendo que bastante gente aí está com a mão levantada. Tá, então eu vou começar aqui. Peraí que sumiu aqui todo mundo. Vou começar. Cadê as mãozinhas levantadas? Aqui, achei. Daniele, vou trazer a Daniele aqui para a discussão, para ela fazer a pergunta para a Marinalva. Vem, Daniele, boa noite. Pode falar, Daniele. Você tem que ligar o microfone. Já liguei. Oi. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, Daniele. Boa noite, Marinalva. Aqui, Marinalva, eu gostaria de saber uma coisa. Eu tenho recebido bastante mensagem de mães dizendo que as crianças não estão com vontade de assistir a aula online. E qual seria, na sua opinião, inclusive meu filho também, ele não quer assistir a aula online. Só que quando ele vai, ele assiste muito bem. Só a ida, né, eu pegar ele e levar é muito difícil. Então, minha pergunta é a seguinte, a gente tem que obrigar ou não obriga? Qual é a melhor maneira da gente fazer isso? Eu tentei montar uma rotina, um quadro dizendo que segunda a sexta ele tem aula no mesmo horário, porque a dele é aula online, e graças a Deus até que está sendo tudo adequado, está tendo até aula com mediadora em horário extra, e os exercícios estão tudo adequado, a professora tem falado diretamente com ele, lógico, depois que eu reclamei, evidentemente, né? Porque se a gente não pedir, não vai ter nada, né? Então, no começo estava ruim, aí eu reclamei na escola e fiz uma publicação no Facebook e marquei a escola, a diretora, marquei todo mundo, dizendo que eles iriam mudar, sim, com certeza, é só uma questão de tempo. Aí uma semana depois mudou tudo, graças a Deus, agora está indo. Só que agora eu tenho enfrentado com o Lucas essa resistência de ir à aula. Mas quando ele vai, ele até que assiste a aula, fez a prova, está fazendo tudo normal, adequado. Mas essa resistência é do ir. Então, eu fico muito na dúvida se eu obrigo, se eu não obrigo, o que eu faço. Porque quando ele chega lá, ele até assiste. E eu tenho visto o relato de vários pais que a criança também não quer ir, aí eles também não insistem. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Como é que vai fazer, Gabi? Já vai respondendo? Como é que é? Gabi? Pode responder, Marinalva. Vamos fazer uma por uma, que eu acho que é mais fácil. Tá bom. Ô, Dani, é o seguinte, é isso que eu estou dizendo. É uma mudança de rotina para todo mundo. Então, o não querer ir, você imagina, Dani, eu vou para onde? Antes eu saía, a criança entrava numa condução e chegava na escola. Agora estão mandando eu ir para esse mesmo lugar sentando ali. Isso é muito confuso para a cabeça de todo mundo. Além do mais, as escolas, eu acho que tem que ter essa obrigação de fazer esse papel também de mediar o antes e orientar a gente sobre o antes. Porque nós, pais e mães, nós temos um outro papel. Eu, por exemplo, o Gabriel até hoje não participou. Ele está fazendo as atividades em casa, que vem e eu faço com ele, mas da participação lá, ele não quer. Ele não quer. É como se aquele ambiente não pudesse entrar na cabeça dele de sentar na frente de um computador e participar de uma aula. Ele nunca participou de uma até agora. Nenhuma. E eu vou ter reunião com a escola e vou, logicamente, colocar algumas questões que eu acho que a escola precisa fazer. Então, eu não obrigo e não recomendo ninguém a obrigar. Pelo seguinte, isso atinge, sim, psicologicamente as nossas crianças. Além do mais,
Lógico, ele foi e gostou. Legal. Podemos trabalhar depois com vídeos, mostrar quando ele estava lá, podemos gravar essas aulas que ele esteve presente, que ele gostou, mostrar para ele depois, porque as nossas crianças com síndrome de Down também têm essa história na memória, né? Da memória de curto prazo, pode ter esquecido como foi, ele pode ter, aliás, tem várias coisas, ele pode ter gostado na sua opinião e na opinião dos professores, mas será que ele realmente gostou? Só ele pode dizer isso para a gente. Ele pode estar lá sorrindo, porque é assim que a gente ensina nossos filhos a ficarem em público. Será que realmente ele estava feliz com aquilo tudo? Como é que foi a interação dele? Como é que aquilo ocorreu? Entendeu? Foi uma aula generalista ou foi uma aula que realmente teve essa mediação? Então, são vários fatores. Eu, por exemplo, não obrigo. Não obrigo porque é diferente e eu acho que precisa de um tempo de adaptação e eu acho que a escola tem que fazer esse papel. Vai ter que fazer esse papel também de mediar a ida dos nossos alunos para essa plataforma. Vai ter que nos orientar enquanto pais e mães como fazer isso. E aí uma outra coisa, Dani, que é muito importante, que eu tenho certeza que você faz também, eu conheço a Dani, por isso que eu estou falando, é essa ligação com os profissionais dele, com a fono, com a TO, com o psicólogo, de reunir esse grupo e conversar um pouco sobre isso. Como é que esse grupo de profissionais podem auxiliar a escola, neste momento, a incluir não vai acontecer, tá, gente? Mas excluir o menos possível os nossos filhos. Inclusão não vai acontecer. Não acredito dessa forma de inclusão, mas excluir o menos possível. Também considerar as nossas angústias de pais e de mães. Como é que a escola, junto com os profissionais, e aí a escola, não estou falando de professores, porque senão daqui a pouco joga tudo nas costas dos professores e das professoras, e eles e elas também estão passando, inclusive, por situações de assédio moral, tá? De serem impostos que eles façam isso, transformar tudo que é presencial em forma digital, eles nunca trabalharam, nunca foram preparados e não estão recebendo nenhum suporte para isso. Tá? Então, também eu estou falando a escola é o todo. Então, nós temos que trabalhar com isso com muita delicadeza. Eu, particularmente, não obrigo, mas tem que verificar o que é o prazer que ele sentiu, e daí uma dica que seria muito bom era gravar esse momento que ele esteve lá e depois mostrar para ele, olha, é esse ambiente aqui que você vai, porque ele pode também esquecer como foi. Ele está ali na casa dele naquele momento, Dani, pode estar sendo muito mais prazeroso do que entrar lá. Você sabe aquelas vezes que nós adultos não queremos ir para um lugar e depois quando vamos, gostamos e dizemos assim, é a mesma coisa que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a gente está diante do incerto. Quando eu não quero ir para eu não quero ir em tal aniversário, não estou com vontade, eu gero uma série de expectativas negativas em relação àquilo. Depois eu vou, chega lá, é tudo diferente, mas eu gerei expectativas sobre. Então, por que eu gerei expectativas? Porque tem uma história que fez eu gerar expectativas. E eu vou para o incerto. É assim que eu vou. Quando eu chego lá, dá tudo o contrário do que eu imaginava. Mas imagina que eu já vou com a imagem negativa para lá. Então, eu acho que é importante considerar isso, porque tudo está sendo incerto. Nós não temos respostas para nada, nós estamos vivendo cada dia. Agora, o que não pode desconsiderar é essa angústia que eu, você, pai, mãe, está vivendo, que os professores estão vivendo e que nossos filhos estão vivendo também. Beleza, Marinalva. Eu vou trazer agora aqui, deve ser Letícia, porque está aqui não consigo ler o nome todo, mas deve ser Letícia. Eu vou trazer ela aqui. Boa noite, Letícia. Tá me ouvindo? Alô? Oi. Letícia, tá me ouvindo? Oi, tô sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Tudo bom? Oi, boa noite. Eu sou a Letícia, sou do curso de Pedagogia, né, da UFRJ. Fui aluna da Marinalva até, né? E eu queria relatar. No caso, também teria eu tenho uma deficiência intelectual, todo mundo sabe, mas nada me impede de fazer nada. E eu faço as atividades, tudo direitinho, de acordo com o meu tempo. E às vezes eu sinto
às vezes, eu tenho uma falta de atenção, mas eu tento buscar um conteúdo melhor para mim, né? De forma de possível de comunicar. Só que o que acontece? Tem algumas crianças que têm algumas limitações, que não têm condições de ter aula presencial, né, durante a pandemia, e muitos pais estão preocupados com aquelas crianças, adolescentes, né, o possível para trabalhar com esses recursos dentro de casa, né, de formas de materiais adaptados para essas crianças, ter alguma rotina para elas fazerem, né, porque tem escola que trabalha, tem escola que não tem esse preparo mental de construir algum tipo de ferramentas para utilizar naquele conteúdo. E o que podemos parar para pensar o que fazer quando a gente retornar às aulas com essas crianças, com que método a gente organizar o pensamento desse trabalho, entendeu? Como que a gente pode pensar para construir juntos esse trabalho, entendeu? Como a gente pode parar e ver o que está acontecendo nesse meio dessa confusão todas que a gente está passando nessa pandemia. Eu sei que é difícil, mas a gente tem uma solução que pode contribuir com essa questão. Então, para isso, os pais, os professores, a gente tem que parar para pensar no que está acontecendo. Como seria essa volta de aula? Quais são os materiais que eu posso dar para aquela criança? Não é jogar para aquela criança qualquer conteúdo que outras crianças ditas normais sabem. Não. Aquelas crianças têm que estar envolvidas com todo mundo fazendo o mesmo conteúdo e tendo materiais, recursos para com que ela pode construir junto. É isso que eu queria falar. Oi, Letícia, saudades. Letícia foi minha aluna lá na UFRJ, do curso de Pedagogia. Ela tem deficiência intelectual e foi muito engraçado que quando a Letícia começou o semestre, eu recebi um protocolo de como lidar com a Letícia. Logicamente que eu joguei o protocolo fora e falei, vou conversar com a Letícia. E foi assim, né, Letícia, que nós caminhamos juntas, né? E continuamos caminhando lá, vai fazer parte do meu grupo de pesquisa quando passar a pandemia agora, né? Porque a gente ia começar a pesquisa, mas não foi sim, e foi muito legal o nosso trabalho, tipo de materiais que os alunos trouxeram dentro de sala de aula, de atividades, jogos. Isso, foi um desafio para mim também. Ou seja, mãe do Gabriel, professora lá, e aí eu recebi um protocolo. Que protocolo? As pessoas não podem ser protocoladas, cada uma é uma. Eu vou conversar com a Letícia. Como é que a Letícia quer, como é que a Letícia... E foi assim, foi muito bom mesmo. E aí, Letícia, eu acho o seguinte, Letícia, é verdade. Nós estamos vivendo, sim, e nós não sabemos quando vamos sair desse isolamento. Nossos filhos e filhas que têm deficiência, não é a deficiência que traz a vulnerabilidade, mas, às vezes, a consequência da deficiência traz vulnerabilidade. As pessoas com síndrome de Down mesmo, elas têm baixa imunidade e têm hipotonia. Para pessoas que têm hipotonia, baixa imunidade, ser contaminado pela Covid-19, lógico que elas estão num grupo de risco muito maior do que as pessoas comuns. Isso eu quero dizer o quê? Que não tão cedo elas terão condições de saírem do isolamento para a educação presencial. Por quê? Porque tem algo que é muito importante, que eu acho que neste momento a gente deveria estar fazendo, que era discutir de que forma as escolas estarão quando voltar à forma presencial. Nós não podemos mais ter muitos alunos dentro da sala de aula. Nós temos que ter salas de aula ventiladas. Nós temos que preparar os professores e as professoras para isso. Não estamos fazendo isso. Não estamos. E aí,
que nós estamos fazendo? Precarizando os professores com plataformas online, desde o governo do estado até as escolas particulares, num afã de querer cumprir calendário acadêmico, cumprir a normalidade dentro da excepcionalidade, o que é mais grave. E nós não estamos. E aí, o dia que aquele calendário institucional disser assim, pode sair agora, volta às aulas, qual é a preparação que essas escolas fizeram para receber esses alunos de forma presencial? Não só os que têm deficiência, mas todos os alunos. Como é que está o ambiente físico dessa escola? Como é que essa escola vai se organizar para fazer revezamento, que não vai poder ter muitas pessoas juntas, porque o coronavírus ele vai continuar circulando até o dia que inventar a vacina. Mas ele vai continuar circulando, nós vamos continuar sendo contaminados. Logicamente que no número menor, mas continuaremos. Como é que as escolas estão se preparando para isso? E aí, companheiros e companheiras, eu costumo dizer, eu não quero essas falas de um dia atrás do outro. Não! Diante da excepcionalidade que nós estamos vivendo, nós temos que pensar assim no dia de hoje, mas também no amanhã. Qual é a segurança que você terá, Letícia, para a gente voltar para aqueles containers da UFRJ? Lá na Praia Vermelha a gente dá aula dentro de container, tá? O container todo fechado. A turma da Letícia, nós tínhamos 60 alunos. Eu nunca consegui andar dentro da sala de aula, vocês acreditam? Porque não tinha espaço, nunca consegui. Chegava, ficava na frente e de lá mesmo eu saía. É um container sem ventilação, com 60 alunos lá dentro. Nós não teremos mais como voltar. Mas aí nós também não podemos usar isso contra nós, no sentido, se não teremos, pois agora vamos adotar o ensino remoto. Isso é tudo que eles vêm tentando há anos. E o ensino remoto, ele é excludente, ele não substitui a educação domiciliar. E ainda tem mais, com essa história do ensino remoto, vem a educação domiciliar. Por quê? Porque nós, pais e mães, não somos professores dos nossos filhos. Os professores são outros, por sinal, muito bons, excelentes, maravilhosos, mas precarizados e desvalorizados. E aí, como é que eu vou substituir as professoras do Gabriel se eu terei que voltar para dar aula, trabalhar lá fora, se eu terei um monte de coisa para fazer? E daí nós temos que ter muito cuidado com o que está por trás disso, que são as segundas e terceiras intenções. Ah, tá, se você não tem condições de fazer isso, bora contratar aí determinadas empresas para que faça esse ensino domiciliar. Isso é a privatização de vez da escola, isso é a privatização de vez da educação e isso é exclusão, porque os nossos filhos com deficiência, eles têm mais do que a necessidade dessa interação social. Educação domiciliar, educação remota é uma forma de excluí-los, de diminuir a estimulação deles. Então, eu acho que esse não é o caminho. O que nós podemos fazer agora, sim, junto com a escola, com os profissionais, ou se os filhos não têm profissionais, muitos não têm mesmo, o meu tem, mas a maioria não tem, por ausência de políticas públicas, que a escola providencie esse diálogo. Nós temos, gente, rede de solidariedade, tem pessoas da área de saúde, da área de educação, da área de estimulação, que tranquilamente faz uma reunião para a gente criar essa rede de solidariedade em tempos de pandemia. Como é que a escola pode atuar agora? Qual é o objetivo? É a plasticidade cerebral? É a interpretação de texto? Como é que a gente pode fazer isso sem ser conteudista? Então, tem várias formas, Letícia. O que eu aconselho aqui, eu estou num bate-papo de pais e mães, justamente sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência, que nunca aconteceu e que agora está mais escancarada a exclusão, é da gente criar esses grupos de discussão, de rede mesmo, para que a gente possa nos ajudar a encontrar soluções. As soluções não serão protocolo, tá? Mas é as soluções no sentido de discutir cada criança, como cada escola está trabalhando. A Dani deu um exemplo. Quando a Dani falou, eu já fiquei pensando, poxa, Dani, que legal, vamos embora formar uma rede agora, Dani, e outros e outras aí, para você contar a tua experiência, como é que está sendo a experiência com teu filho, porque a experiência com teu filho pode ajudar também na nossa experiência. Isso agora é imprescindível. Solidariedade. Assim, assim, eu acho não acho justo ter aula presencial com aqueles alunos, porque eles não têm capacidade, não estou dizendo que eles não têm capacidade, mas eles têm que ter
alguma pessoa para poder acompanhar eles nas atividades, para fazer aqueles trabalhos acompanhados, como interpretação de texto, sabe? Algumas coisas assim que envolvam as imagens coloridas, que possa ajudar a identificar o código, as imagens do que está apresentando, porque tem aluno que não consegue identificar aquilo, entendeu? A gente precisa de ajuda, sim, perto, um do lado do outro, porque longe vai ser muito difícil acompanhar aquilo. Então, vamos tentar ajudar pais, mães, ajudar aqueles alunos que precisam em casa, com jogos recreativos. Se tiver jogos com eles, trabalho com eles em casa, fazer jogo da memória, jogo de encaixe, jogo que realmente faça parte do cérebro funcionar realmente, para que eles possam ter a estimulação de jogo brincadeira, entendeu? Um jogo bom também para criança que tem intelectual, síndrome de Down, é organizar um mapa mental, construindo aquilo que eles têm mais gostado, organizar tampas de pote na cozinha. Isso ajuda bastante. Raciocínio, memória. Entendeu? Letícia, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a gente tem que convidar você para fazer um webinar também para dar ideias e dicas de atividades, de coisas que a gente pode fazer com as crianças. E eu acho que seria uma próxima ideia. Esse trabalho que ela está falando, nós fizemos na nossa disciplina. Oi? Nós fizemos, que a Letícia está falando aí, nós fizemos na nossa disciplina, essa disciplina que a Letícia foi minha aluna, nós fizemos várias coisas. É isso que eu estou dizendo, a gente criar essa rede e trazer alguns trabalhos dessa que a Letícia está falando dos nossos alunos. E tem outros, esse aí é só um ponto, a gente podia criar essa rede. Com certeza, eu topo e super apoio esse trabalho. A gente faz assim, com crianças chorando. Desculpa interromper. Olha aí, a Maíra veio. Ai, que linda. Vocês. Eu vou passar para... Desculpa te interromper, Letícia, que o tempo já está acabando. Tudo bem, já terminou já. Também para vir, tá bom? Mas eu acho que a Marinalva é muito interessante. Acho que a gente tem que criar mesmo. O Chat 21 se coloca à disposição para a gente fazer isso. E eu vou passar agora para a Josiane, tá bom? Sim, e a gente continua esse debate. E eu acho que essas ideias da Letícia também têm que ser colocadas e divididas com todo mundo, jogos e tudo mais. Deixa eu botar a Josiane aqui para falar. Boa noite, Josiane. Tá ouvindo? Josiane. Sim. Boa noite. Está me ouvindo? Oi. Posso falar? Bom, gente, eu queria dizer que é um grande prazer, até porque fui também aluna da Marinalva, só que não no Rio de Janeiro, mas em Macapá, na Universidade Federal do Amapá. E algumas coisas que aprendi com ela são a referência hoje do meu trabalho na rede estadual. Eu sou coordenadora pedagógica numa escola com mais de 32 alunos com deficiência e de características bem distintas uns dos outros. E eu gostaria de destacar, Marinalva, que no meio de todo esse contexto, uma das coisas que eu tenho visto com muita frequência na escola é a cobrança dos pais pela garantia desse momento de aprendizagem e produtividade dos alunos. E aí, isso me preocupa, porque quando a gente pensa em produtividade desse aluno, eu tenho uma produtividade que é basicamente com relação às atividades e a produção e resolução de atividades do que um processo de aprendizagem em si, mediado pelo professor do AEE e também mediado pelo professor da sala comum. Nós estamos sendo obrigados, de muitas maneiras, aqui na rede estadual, a usar um sistema chamado SIGEDUC,
e nós também estamos numa condição em que a reorganização desse trabalho tem muitos entraves. Alunos com Covid, pais hospitalizados, óbito de pais, isso envolvendo a educação especial. E aí a gente vem com a preocupação grande com essa cobrança desse lado dos familiares por essa produtividade e essa forma como as atividades precisam chegar. Por outro lado, também eu fico pensando na questão do acesso e acessibilidade. Tem muitos pais que têm acesso, sim, aos recursos de computador, um celular bacana, que consegue fazer acesso a vídeos no YouTube, algumas propostas de atividades de professores. Por outro lado, eu tenho uma gama muito grande de pais que têm esse mesmo equipamento, mas eles não têm a acessibilidade necessária para o uso desse instrumento, né, dessa ferramenta. Então, eu tenho pai que não sabe usar, não tem um PDF no seu... E eu estou falando de alunos comuns e alunos com deficiência, não tem um ledor de PDF no seu celular, né? E aí a gente precisa ir no passo a passo dizendo para esse pai o que é que ele precisa fazer para ele ter acesso a uma atividade. E aí gera um outro conflito. Bom, ele vai ter acesso agora por conta do aplicativo, mas e aí? Né? A gente tem outros caminhos que a gente também precisa pensar desta acessibilidade, não é garantir simplesmente a atividade, seja ela impressa, seja ela num jogo. A gente precisa dar... não é o pai que precisa ter, né? E aí eu queria também destacar as minhas observações. Muitos professores não tiveram tempo de fazer o conhecimento necessário dos seus alunos, porque o período de início do ano letivo foi pequeno. E isso nos coloca também numa outra situação delicada, que é a fragilidade dos planos de desenvolvimento individual. Nós não podemos fingir que nós estamos trabalhando para garantir essa material e processos de aprendizagem para esse nosso aluno com deficiência, que é distinto de qualquer outro e que a gente precisa ter, sim, o olhar para esse diferencial. Né? Eu tenho um aluno que ele está com o pai recluso numa comunidade e ele tem dificuldades para acesso à internet, como que a atividade chega para ele. Então, essas considerações eu gostaria de fazer para que a gente também possa pensar em todo esse contexto que envolve esse cenário do processo de aprendizagem da criança com deficiência. Obrigada. Oi? Não me deu, não, me emprestou para mim. Então, deixa eu ver quem entrou aí. Estou tentando mutar aqui. Peraí, vou mutar. Marinalva, tem alguma coisa para falar para a Josiane? Ou posso trazer a Fabíola? Como você quer fazer? Não, tem mais 5 minutinhos aqui. Rapidinho, primeira coisa, vocês estão percebendo como a gente está fazendo, né, gente? Imagina isso com crianças. Vocês estão imaginando, né? Eu parei várias vezes quando tinha falas por trás. Isso cansa. Tem uma coisa que é muito importante dizer. São pesquisas científicas que mostram que essa forma aqui que nós estamos fazendo exige muito mais atenção da gente, nos cansa muito mais do que no presencial. Isso também tem que ser considerado quando as escolas estão querendo botar carga horária como se fosse presencial. E rapidinho, Gabi, a Josi foi minha aluna também há anos atrás. A gente sempre corre o risco de fazer essas lives agora e aparecer os alunos aí, né? Que maravilha, que são os melhores que apareceram. Eu só queria reforçar, Gabi, a questão, concordo com tudo que a Josi falou, não vou comentar sobre para dar tempo para outras pessoas, mas da gente criar essa rede. Esta é uma outra pessoa indicada para estar na gente com essa rede. Maravilha. Eu vou trazer, então, agora aqui, agora eu acho que é porque eu não estou conseguindo ver, vou amutar aqui. Tá começando só com F. Eu vou tirar aqui, deixa eu ver quem é, porque eu não consigo nem ver o nome inteiro da pessoa. Mute. Não estou conseguindo tirar o mute dela. Foi.
Acho que é Fabiola. Fabiola. Isso. Vou botar Então. o meu mute, porque a Maíra tá dando ruim aqui. Peraí. Ai. Não, tudo bem. Então, é o seguinte, eu sou mãe, né, de uma garotinha que vai fazer 6 anos, o mês que vem, né, e também tenho um filho de 11. E eu sou professora há décadas, né, e também tô nessa, né, de me adaptar a essa tecnologia. Eu tenho esses dois lados, né, eu consigo ter a minha opinião, formar minha opinião enquanto mãe, e consigo formar a minha opinião enquanto professora do ensino fundamental 2 e ensino médio, né, então eu vejo os dois lados. Primeiramente, eu queria colocar assim que a questão que nos foi forçada, né, nesse momento, que é a questão do ensino online, ele funciona para um ou para outro, independente de qualquer deficiência. Para o meu filho mais velho funciona, típico. Para o meu sobrinho mais velho, típico, não funciona. A minha irmã não consegue fazer, ele não quer também assistir. E para o meu sobrinho mais novinho, funciona. Então, primeiramente, é isso. A segunda, eu queria colocar uma sementinha aqui, que é o seguinte. Obviamente, eu também tenho alunos, né, de inclusão e também é uma coisa que eu sempre me cobro muito, né, como fazer essas adaptações, como ajudar esses alunos, lembrando, né, que eu trabalho com uma faixa etária, né, Fundamental 2, ensino médio. Enfim, eu percebo que eu também estudo muito, faço pesquisa, etc. E pensando um pouco na tecnologia assistiva, eu vi nesse momento, né, faz 2 meses que eu estou nessa loucura, nessa vida insana, online 24 horas por dia, eu percebi algumas oportunidades, tá? Que oportunidades de digitalmente, talvez, levar mais para esse aluno as atividades adaptadas. É lógico, de novo, tá? Não estou falando de educação infantil. Embora eu tenha feito algumas coisas para minha filha, para ela poder interagir com as coleguinhas. Então, eu fiz adaptações, eu fiz aulas, convidei as coleguinhas e a gente fez pelo Zoom. Né? Atividades de colocar vogal, atividades com números, a gente fez com vídeo de historinha animada. Então, eu senti a necessidade de que minha filha tivesse essa interação. E isso não é só porque a minha filha tem deficiência, mas para todas as crianças isso não estava tendo. É só fazer tarefa, atividade, e só. Bom, eu creio, Marinalva, que talvez tenhamos, nesse momento, uma oportunidade que nos facilite a produção de atividades adaptadas. Eu volto a falar, eu comentei aqui no chat com você só sobre a tecnologia assistiva, o livro digital, né? Que eu acho que é uma forma que você tem um molde, né? E aí depois, para cada aluno, você vai desenvolvendo, acrescentando coisas, mas você tem aquele molde. Inclusive, se não me engano, eu não sei se você sabe desse projeto da UFRJ, né? Da Márcia Plett, né, que infelizmente não foi para frente, desse material digital que eu acho fantástico, eu acho uma ideia. Não é o UFRJ, é a Rural. Hã? É da Universidade Federal Rural, não é da UFRJ, Márcia. É verdade, é Rural, é verdade. E eu acho que já que a gente está nessa vida, já que ela aconteceu, que não seja à toa, que não fique à toa. Eu estou percebendo aqui, eu descobri diversas ferramentas que eu tenho procurado usar com esses alunos que facilite para eles, né? Então, são ferramentas assim, eu tenho que fazer aula aqui, eu tenho que usar uma outra linguagem no computador para ser interessante, não para o aluno inclusivo, mas ele tem que ser interessante para todos, né? Eu parto desse princípio, né? Então, eu quero ampliar essa discussão de, o aluno inclusivo não está dando certo. Não, mas não está dando certo um monte. Porque você pegar a mesma linguagem de uma sala abarrotada de gente e jogar aqui na tela, não vai funcionar. Vai funcionar um pro outro, né? Um ou outro. A minoria, isso eu te garanto. Então, eu acho que talvez se buscar nesse momento algumas oportunidades de construção de adaptações que favoreçam, né, algumas ferramentas que ajudem a todos nessa produção, do professor que trabalha em 5 escolas, do professor que tem muitos alunos, do professor que não tem tempo de conhecer aquele aluno, não tem tempo de ter, muitas vezes não chega nenhuma anamnese para ele antes, quer dizer, ele começa o primeiro dia, ele não sabe nada, né? Então, eu acho que talvez essas ferramentas, né, elas podem e devem ajudar nesse sentido. Eu acho que nada vem por acaso e nada de todo ruim. A gente tem que saber usar, na minha opinião, a gente tem que usar esse
em proveito da causa. Talvez fosse bem interessante seguir por esse caminho. Primeira coisa, Fabíola, nós estamos falando de coisas diferentes. Uma coisa é que ninguém aqui é contra as ferramentas, e nunca fomos. A outra é a forma como as ferramentas estão sendo utilizadas para substituir a educação presencial. Aí eu sou contra. Ferramentas como recursos, eu não sei se você estava no início da minha fala, eu deixei isso bem claro. A TIC, a TA, que é a tecnologia, e a tecnologia assistiva, nós nunca negamos isso como ferramentas, recursos, mediadores instrumentais. Jamais para substituir a educação presencial. Isso é um ponto. O segundo é que a escola sempre foi um espaço excludente. Só que para as pessoas com deficiência, ela é muito mais excludente. Então, se ela é muito mais excludente, o que aconteceu agora com a pandemia do coronavírus é que essa exclusão se escancarou. Se escancarou, e daí eu vou falar de uma forma geral, oxalá se as escolas hoje, com essa plataforma online, até podem agradecer o fato das pessoas com deficiência não estarem indo para a aula online, porque será menos trabalho para elas. Isso já acontecia antes, em muitos lugares, já, só que agora aprofundou e escancarou. É mais difícil a educação online para as pessoas com deficiência. Primeiro que, para mim, eu sou contra a educação à distância para qualquer pessoa. Sou radicalmente contra, porque, para mim, a escola é um lugar da sociabilidade, é um lugar da emancipação e que nenhuma ferramenta online possa substituir, porque a ferramenta online, por si só, ela isola, ela não ajuda. Aí, nesse sentido, eu acho que é importante dizer que, sim, para as pessoas com deficiência está sendo pior. Está sendo pior porque tem várias barreiras que elas sempre enfrentaram e que agora aumentaram. Então, o que nós podemos fazer? Aí eu concordo contigo. Primeiro, que tecnologia assistiva, TIC não pode substituir a educação presencial. Mas nós podemos usar essas ferramentas, sim, como recursos. Agora, também não podemos jogar, no caso da educação, essa responsabilidade para os professores se virarem. Não pode. Isso é desleal, isso é desonesto com a classe dos professores. Isso tem que ser um projeto da escola. Não vamos trabalhar no espontaneísmo, porque o espontaneísmo é como se professor fosse algo assim filantrópico, ele tem que ter afeto, ele tem que ser... Nós não somos, não, nós somos trabalhadores como qualquer um, e nós temos condições reais de trabalho. O que eu propus enquanto rede é nós pais, mães, terapeutas, não é para substituir a escola, e de forma alguma. Nós formamos uma rede para a gente trocar experiência, como a Dani trouxe a dela, para você falar da sua como mãe, para a gente falar, trocar materiais. Eu acho que é interessante neste momento agora, principalmente do chamado isolamento, a gente ter essa rede, e não só para trocar experiência, mas também para nos apoiar, para eu não me sentir culpada quando meu filho não quer ir para a plataforma online. E aí a Dani diz bem assim, não, Marinalva, tem dias que o Lucas não vai também. Olha que legal, eu tenho solidariedade para saber que o problema não é meu, porque às vezes você ouve a escola dizendo, ou alguns pais e mães falando, não é nem escola, às vezes pais e mães dizendo assim, não, porque vocês não podem ficar ansiosos, não passem isso para os filhos. Gente, isso é de uma desumanidade sem fim. Nós estamos, sim, ansiosos, angustiados, porque nós estamos vivendo algo excepcional. Cobrar de nós, e principalmente de nós mulheres que são cobradas, tá? Que não fiquemos ansiosos nem angustiados. Lógico que a gente faz todo o esforço, porque nós somos maduras, entendeu? Mas agora, cobrar da gente isso é de uma deslealdade, de uma desumanidade, em tempo de pandemia, que só nos faz mal. Então, Fabíola, quando eu proponho essa rede, é nesse sentido, mas não é rede para substituir a escola. Não, nem eu disse que é para substituir a escola. Até para ajudar na interação com a escola. Quando eu tenho reunião com a escola,
pais. Então, acho que é importante isso. Sim, eu dividi a minha opinião, a minha experiência de mãe, né? Que eu preparei atividades adaptadas para minha filha fazer online com os coleguinhas, então. Fazer pelo Zoom, poder ver os coleguinhas poder ter alguma troca, né? Eu fiz isso umas 3 vezes. Eu quis dizer assim, que a gente tem que... Eu entendo tudo isso que você falou. Só que eu vejo o seguinte, tudo bem, a gente não vamos nos sentir mal, é lógico que eu não quis, assim, simplificar o problema, né? Eu quis dizer que é um problema que existe para todos. É lógico que para a gente é pior. Ninguém está preocupado com a minha filha. Se ela está recebendo pré-alfabetização, se ela está chegando, está vindo adaptada ou se não está. Não está. Quem faz sou eu. Então, e é mais ou menos por aí, né? Eu já fui mais idealista. Hoje em dia eu estou arregaçando a minha manga e como profissional e mãe eu estou procurando tentar achar algum caminho para isso, para fazer isso acontecer. O que eu quis dizer, Marinalva, é que tudo bem, a gente está aqui, vamos um apoiar o outro, porque nós temos sim uma situação mais difícil, mais excludente, tá? Mas vamos ao mesmo tempo... Eu não sei, talvez porque eu seja professora, eu não sei, eu não consigo não pensar em procurar um caminho prático, em fazer sugestões, em lutar por isso. Então, que façamos, que precisamos de atividades que elas sejam enviadas, adaptadas também por essa rede, dessa mesma forma que se pense em aulas mais interessantes, não só para os nossos filhos, mais coloridas, com imagens, com visual mais legal, não só para os nossos filhos. É esse que... Sabe, eu sempre odiei educação online, mas a gente foi obrigado, né? A gente está obrigado a isso. E já que... Mutei a Fabiola sem querer. Fabiola, desculpa. Estou tentando desmutar, mas não está saindo. Oi, Fabiola. Tô tentando aí. Agora voltou. Fabiola, deixa eu só te falar uma coisa. Desculpa te interromper. É que a gente já passou 10 minutinhos da nossa live. Aí eu vou pedir para você concluir, para a gente poder também concluir aqui, tá bom? Não, é só isso. Que já que a gente está nessa situação que não é ideal, detesto, odeio esse negócio de online, sem o toque, sem nada, também não acho que seja ideal para ninguém, nem mesmo para uma pós-graduação. Mas, porém, contudo, entretanto, é o que temos para hoje. Né? E eu só pensei nisso de tentar buscar caminhos, entendeu? Para a gente só não pensar, nossa, assim, meu filho não entra, o dela não entra, mas o que a gente pode procurar de solução para nos aliviar o coração? É isso. Marinalva. Obrigada, Fabiola. Obrigada pela sua colocação. Eu acho que a gente tem que fazer um chat 21 educação e começar a fazer um grupo de trocas. Acho que isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer para ontem. Mais uma coisa que eu tenho que fazer para ontem. Mas é bom também porque começa a dar um certo foco, que eu acho que o que tem acontecido nessa pandemia, eu não sei, eu digo por mim, né? Às vezes focar é meio complicado, porque são muitas demandas. E aí a gente tem que escolher quem é a bola da vez, né? Então, eu vejo essa necessidade de a gente criar um chat 21 educação, para a gente debater esses assuntos e fazer essas reuniões com mais frequências e talvez com pautas, quem sabe, né? Para a gente poder ter uma organização e debater questão por questão, a cada reunião, um assunto, e de repente até construir alguns materiais, algumas maneiras, as dicas. O depoimento da Daniela, eu acho que foi muito bacana, e como ela cobrou da escola, e como ela marcou a escola no post, né, para a escola ter uma resposta. Então, essas maneiras que a gente tem de cobrar, e que em grupo também acaba ficando muito mais forte, a gente começa a ter uma voz maior. Então, eu vou concluir aqui, desculpa, não vai dar para fazer a pergunta de todo mundo, eu tenho que agradecer ao Tiago pela tradução, a interpretação em Libras. Tem que agradecer muito a Marinalva, agradecer a Simone, que foi quem salvou aqui, ficando com a Maíra, para a gente poder fazer essa live. E agradecer a todos vocês. Eu vou passar a palavra final para a Marinalva e espero poder fazer mais lives também com vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Marinalva, vou deixar a palavra para você encerrar o webinar.
Gente, foi maravilhoso. Acho que aqui em 1 hora nós conseguimos já pensar em várias possibilidades e isso só foi possível com essa troca de experiência. Então, Gabi, vamos aí articular essa rede para a gente fazer mais discussão, trocar ideias, que isso com certeza só vai nos fortalecer para a luta em defesa da inclusão dos nossos filhos e das nossas filhas aí, tá? Muito bom, obrigada a todos e a todas. E obrigada, Gabi. Obrigada pela iniciativa aí. Vamos fazer essa rede aí, gente, para essa troca de experiência, de solidariedade e de afeto em tempos tão duros que nós estamos vivendo. Estamos precisando. Vamos fazer sim. Beijo para todo mundo. Obrigada pela participação de todos. Boa noite para todos. Obrigada, Tiago. Boa noite. Obrigada, Tiago. Um beijo. Vou encerrar, tá, gente? Tchau, tchau.